Olá pessoal, o vídeo de hoje é especial. Como o primeiro vídeo do canal foi sobre Fortaleza e foi um vídeo bem modesto, muitos inscritos pediram um vídeo mais completo. Então vamos conhecer melhor essa gigante cidade. Vamos ver sua história, economia, infraestrutura, cultura, turismo e muito mais. Só que antes, deixe seu like e se inscreva no canal para receber em primeira mão nossos conteúdos. Se liga no vídeo até o final. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Vem comigo conhecer Fortaleza, um município brasileiro, capital do estado do Ceará, situado na região nordeste do Brasil. A cidade desenvolveu-se às margens do riacho Pajeú e o seu nome é uma alusão ao Forte Schurenburg, o qual deu origem ao município. Construído pelos holandeses, esse forte durante sua segunda permanência no local entre 1649 e 1654. Ainda de acordo com a estimativa do IBGE, nas últimas 2 décadas, o total de habitantes da capital cearense aumentou 23,8%, saltando de 2.183.612 habitantes em 2001 para 2.703.391 habitantes este ano de 2021. Um acréscimo de 0,62% em um ano. Em números absolutos, a alta foi de 519.779 pessoas, alcançando uma média de quase 26 mil novos moradores por ano na cidade. Que espetacular! A região metropolitana de Fortaleza é a 6ª mais populosa do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste. Claro, tirando Brasília aí da jogada, ela é a 5ª região metropolitana maior do país, com 4.167.996 habitantes já esse ano em 2021. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e possui a 3ª maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Pessoal, rede urbana é diferente de região metropolitana, tá? São conjuntos de fatores e serviços que a cidade oferece para uma região grande. Fortaleza está entre os 10 maiores municípios por valor do PIB do Brasil, com 67,02 bilhões de reais. Fortaleza em 2020 já era a 9ª cidade mais rica do país em PIB e a primeira mais rica do Nordeste. Possui ainda a 3ª região metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste. É importante centro industrial e comercial do Brasil, com o 8º maior poder de compra municipal da nação. Batizada de Loira Desposada do Sol pelos versos do poeta Paulo Ney, a metrópole cearense é a terra natal de brasileiros de grande renome, como o ex-presidente Castelo Branco e Dom Helder Câmara, assim como Capistrano de Abreu, José de Alencar, o famoso escritor, e Raquel de Queiroz, também famosa escritora brasileira. Alguns apelidos carinhosos da metrópole cearense é Capital Alencarina, Loira Desposada do Sol, Terra da Luz e Fortal. Uma curiosidade sobre a história de Fortaleza é que os espanhóis chegaram na região antes dos portugueses, é isso mesmo. Existem teorias que defendem que antes das explorações do Império Português, houve 2 passagens de espanhóis pelo litoral da atual Fortaleza. Os navegadores Vicente Yáñez Pinzón e Diego de Lepe teriam desembarcado nas costas cearenses antes da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Embora na versão tradicional, o desembarque de Pinzón tenha se dado no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Pinzón teria chegado no cabo que se acredita ser o Mucuripe e Lepe aportado na barra do Rio Ceará. Tais descobertas de território não poderiam ser oficializadas em decorrência do Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Espanha e Portugal de 1494. A chegada de Pinzón ao Mucuripe foi por várias vezes desconsiderada como um dos possíveis pontos de descobrimento pré-cabralino do país.
O início da ocupação do território que viria a ser Fortaleza se deu entre os anos de 1597 e 1598, e a partir de 1603 os portugueses iniciaram as tentativas de conquista e colonização do local. Pero Coelho de Souza aportou na foz do rio Ceará e às margens ergueu o fortim de São Tiago, batizando o povoado que lá se formou de Nova Lisboa e a área de Nova Lusitânia. Em 1649 deu-se o segundo período de domínio holandês no Ceará. Com uma nova expedição foi construído às margens do riacho Pajeú o Forte Schulenburg, considerado o marco inicial do desenvolvimento de Fortaleza e da sua história em 1654. Com a retirada dos holandeses, novamente expulsos pelos portugueses, a construção foi rebatizada de Forte de Nossa Senhora da Assunção. À época, Fortaleza era modesta economicamente. Em 13 de abril de 1726, o povoado do forte foi elevado à condição de vila, tornando-se a segunda do estado. Em 1799, a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco e Fortaleza foi escolhida capital. No ano seguinte ao da independência do Brasil, Dom Pedro I transformou a vila em cidade de Fortaleza de Nova Bragança. No século XIX, Fortaleza angariou a liderança urbana no Ceará, ultrapassando Aquiraz e Aracati, que até então eram as maiores cidades do estado. Ao final do período, era um dos 8 principais centros urbanos do país. Fortalecida pela cultura do algodão, que no Fausto foi o principal elemento de elevação econômica do município, explorado para atender às fábricas da Revolução Industrial. Como cidade prioritária em investimentos do governo da província e com a vinda de sertanejos do interior em fuga das constantes secas, a cidade cresceu rapidamente, dotando-se de crescente infraestrutura e passando a assimilar valores, costumes e padrões sociais e estéticos alinhados aos das grandes metrópoles ocidentais, mas também a assistir ao surgimento dos subúrbios e de seus decorrentes problemas sociais. Com a transformação da cidade em centro regional de exportação e com o aumento das navegações diretas à Europa, foi construída em 1812 a Alfândega de Fortaleza. Especialmente na segunda metade do século, em decorrência da fértil era do algodão, a cidade foi tomada por um grande período de desenvolvimento urbano e construção de equipamentos marcantes, como vocês podem ver nessas imagens. No século XX, continuou-se em Fortaleza o crescimento populacional e estrutural vertiginosos. Já no final da década, com a proclamação da República, a oligarquia de Nogueira Accioli deu início ao seu período de domínio do Ceará, notória pela corrupção, impunidade dos crimes nos sertões e controle de massa. Em 1954 foi criada a primeira universidade na cidade, a Universidade Federal do Ceará, então denominada Universidade do Ceará, e inaugurado o Porto do Mucuripe. Nas décadas de 1950 e 1960, regiões mais distantes do centro passaram a ser massivamente ocupadas. Bairros como Jacarecanga deram lugar ao Meireles e à Aldeota no abrigo às elites da cidade. Em 1963, teve-se a construção da Avenida Beira-Mar. Nesse período, a faixa litorânea da cidade começou a se fortalecer enquanto importante espaço para exploração turística, quando começou a surgir os primeiros prédios da cidade na faixa litorânea. Olha que legal, hein? Ao final dos anos 1970, Fortaleza começou a despontar como um dos maiores polos industriais do Nordeste, com a implantação do Distrito Industrial de Fortaleza e a movimentação na zona portuária do Mucuripe, e em 1973 tornou-se centro de uma metrópole. Na educação, a cidade é um importante polo com grandes universidades. Essas são algumas delas que estão aparecendo aqui na nossa tela.
Na saúde, a cidade se destaca com grandes centros hospitalares públicos e privados que servem toda a população da cidade, do interior do estado e de estados vizinhos. A riqueza da capital deve-se em boa parte às atividades provenientes de toda a região metropolitana, cuja economia é a terceira mais forte das regiões Norte e Nordeste, como já foi falado aqui. A agricultura é o setor de menor relevância econômica de Fortaleza. A indústria é o segundo setor mais relevante para a economia do município. Seu distrito industrial na Grande Fortaleza é dividido em 3 polos, conta com mais de 100 empresas instaladas. No setor terciário, a cidade possui robustos centros de compras, além de abrigar 2 dos 10 maiores shopping centers do país, o Iguatemi Fortaleza e o Rio Mar Shopping. Fortaleza é forte, hein? A cidade conta com outros 15 centros comerciais e outros em construção atualmente. Contudo, a principal área de compras é historicamente o centro da cidade, que reúne o maior número de estabelecimentos e é responsável pelo maior fluxo de negócios na cidade. O Centro de Eventos do Ceará tem impulsionado a economia fortalezense por meio do turismo de negócios. Com capacidade para 30 mil pessoas, é o segundo maior espaço de eventos do Brasil e da América Latina. Olha que importância! Essa cidade é forte, meus amigos. Que show, Fortaleza! Fortaleza possui uma unidade descentralizada do Banco Central do Brasil, assim como a Bovespa. Bancos que foram extintos, como o Bancesa e o BEC, que foi incorporado pelo Bradesco, tiveram suas origens na cidade. Fortaleza é a sede do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Quando o assunto é transporte, Fortaleza possui 7 terminais integrados de ônibus urbanos: o Antônio Bezerra, Papicu, Parangaba, Lagoa, Siqueira, Messejana e Conjunto Ceará, e nos últimos meses foram inaugurados outros terminais abertos na cidade. Além do terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, onde se concentram as linhas intermunicipais e interestaduais que ligam a cidade a todos os municípios do estado e a outros estados do país. O metrô de Fortaleza iniciou suas operações em 2012 e atualmente está em funcionamento as 20 estações projetadas da linha sul do metrô em operação comercial, 9 estações em caráter de trens metropolitanos da linha oeste e as 10 estações projetadas do VLT Parangaba-Mucuripe, possuindo uma extensão projetada total de 56,8 quilômetros distribuídas em 3 linhas ligadas por 44 estações em pleno funcionamento, além da linha leste em construção no momento, que terá 5 estações, uma de superfície e 4 subterrâneas. Olha, é uma das maiores redes de trem e metrô do Brasil, fora o eixo Rio e São Paulo, hein? E já tem um projeto para uma linha de VLT para o Aeroporto Internacional de Fortaleza, o Fortaleza Airport, que liga a capital cearense a vários destinos nacionais e internacionais por todo o mundo. A vida cultural de Fortaleza é diversificada e fecunda. Dentre os teatros, os maiores e mais populares são o Teatro José de Alencar, Teatro São José, Cine Teatro São Luís e outros, além do Museu do Ceará e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que é o principal espaço cultural de Fortaleza. Nesse centro estão localizados o Museu da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, teatros, um planetário, cinemas, lojas e espaços para apresentações públicas, além de abrigar em anexo a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, o Porto Iracema das Artes e a Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho. Que show essa obra, hein? Que estrutura espetacular!
Dentre os 36 museus avaliados pelos usuários do TripAdvisor, o Museu da Cachaça é o mais bem avaliado. As construções históricas são notórias em Fortaleza e se destaca o prédio da estação João Felipe, ponto de partida da estrada de ferro construída na cerca de 1877 e que está sendo revitalizado. Outro ponto turístico muito visado na cidade é o Arena Castelão, um dos maiores estádios do Brasil, e o Parque do Cocó, o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste e o quarto da América Latina, sendo o maior fragmento verde da capital cearense. E não é só de praia que vive Fortaleza não, hein? A cidade tem se desenvolvido ainda como emergente eixo de turismo de eventos e de negócios brasileiro. O desenvolvimento turístico de Fortaleza é promovido não só pela atração de eventos, mas também pela consolidação da agenda de acontecimentos e festividades da cidade. As festas juninas, o Fortal, considerado a maior micareta indoor e maior festa de carnaval fora de época do país, e o Ceará Music, festival de pop rock e música eletrônica. Meus amigos, essa é Fortaleza, uma das maiores cidades cosmopolitas do Brasil. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Deixo vocês com essas belas paisagens de Fortaleza. Um grande abraço a todos e temos um encontro marcado, não esqueça, hein? Na próxima cidade aqui no Cidades e Companhia. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.